Gente, só porque eu estou um pouquinho melhor, o pessoal está me largando aqui já, não tem mais ninguém para me ajudar a puxar o povo daqui, já estou carregando. Graças a Deus que eu já posso carregar, graças a Deus que eu já posso agir. Obrigado porque você tem orado pela minha vida. E eu já estou quase bom. Você pode sentar, querida. Quero partilhar hoje da palavra de Deus com você. E o tema da mensagem de hoje, que Deus expressa um pouco mais de uma convicção tão forte que eu tenho dentro de mim. E eu quero ter isso com você. Eu quero que você seja igreja comigo. Eu quero que você ande com Jesus, sirva Jesus debaixo de fortes convicções. Porque tem tanta coisa sobre você. Há uma força tão grande tentando te empurrar para baixo. Mas há uma palavra que te levanta, há uma palavra que te eleva. Há uma palavra que te supre. E sobre essa palavra eu quero que você diga comigo agora: eu vou continuar. Você recebe isso no seu coração, querido? Então hoje Deus vai nos dar uma unção de permanecer, uma unção de ir adiante e de não parar no meio do caminho. Hoje eu partilho com você uma história emblemática da Bíblia. Você conhece também? Ela está no multimídia, por favor, me ajude aí, porque eu não contei nada para vocês, não passei cola hoje. Então eu estou em Lucas capítulo número 13. Lucas capítulo número 13. Quero contar a história de uma mulher que foi muito perseverante em sua atitude, em sua vida, em sua fé. E ela viveu então uma experiência linda e profunda. Obrigado, querida, fica comigo aí. Certo dia, certo sábado, Jesus, eu estou no versículo número 10, Lucas 13, versículo número 10. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa sinagoga, numa das sinagogas. Ali estava uma mulher que tinha um espírito. Alguém pode me ajudar no retorno aqui? Virando o retorno para o meu lado aqui. Isso. Ali estava uma mulher que tinha um espírito que mantinha doente há 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e disse: mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e louvava a Deus. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: há 6 dias que se deve trabalhar. Venham para ser curado nesses dias e não no sábado. E o Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou o jumento do estábulo e o leva dali para dar-lhe água? Então essa mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 anos, longos anos, não deveria, no dia de sábado, ser libertada daquilo que aprendia? Por essa palavra que o povo de Deus diga amém. E que Deus abençoe a sua boa e poderosa palavra ao seu coração nessa noite mais uma vez. Irmãos, nós estamos aqui diante de uma cena que de fato vai nos empurrar, nos impulsionar a continuarmos a nossa vida. Agora, parar é mais fácil. Parar, queridos, é mais fácil do que continuar. Continuar exige força, energia, esforço, atitude. Vencer exige mais. Vencer é mais difícil do que perder. Permanecer tem um preço. Parar é mais fácil do que desistir. Se render é mais fácil do que lutar. E eu quero hoje, irmãos, pelo poder da palavra de Deus, sabe, extrair de dentro da sua alma, extrair de dentro do seu espírito uma convicção espiritual, uma convicção em Deus. Por isso tem que sair do espírito, da alma, daí de dentro, com toda a força e potência de alguém que diga: eu não vou parar, eu não vou desistir da minha vida, não vou desistir, não vou abrir mão daquilo que Deus gerou para mim. Eu vou continuar. Diga comigo: eu vou continuar. Queridos, as lutas, os problemas, a depressão, o sofrimento, a dor, tudo isso nós podemos transformar num combustível. Aonde eu estou baseando a minha palavra não é em mim, mas é na palavra de Deus. O Senhor diz: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Mas pastor, o senhor não sabe o que é uma depressão? Quem disse? Mas a depressão é alguma coisa que te empurra, é alguma coisa que judia, maltrata, mas todas as coisas contribuem. Há uma dor
tão grande como dói. Só quem sente a dor sabe o quanto é difícil carregar uma dor. Mas todas as coisas contribuem. Você pode fazer uma lista grande, enorme, gigante, mas a palavra de Deus se adianta e diz: é tudo, tudo. Todas as coisas contribuem de uma maneira misteriosa, milagrosa, inexplicável, porque não tem explicação. É só Deus que é capaz de fazer isso. Ele junta isso e utiliza ao seu favor. As piores coisas ao seu bem. Todas as coisas contribuem. Elas não têm cara de que vão ajudar. Elas não têm cara que sejam dispostas a contribuir com nada. Não querem dar nada, só querem tirar da gente. Mas não são elas, é Deus que as fazem servir ao seu propósito. E todas elas vão ter que ajudar. Ainda que não queiram, elas vão ter que colaborar e vão servir a Deus. Então utilize tudo na sua vida como um combustível para impulsionar você para frente. Eu não vou parar, eu vou continuar. Continuar, querido, é uma decisão. Continuar é uma escolha. Eu escolho viver, eu escolho continuar. Deus está procurando pessoas dispostas a continuar. Eu não vou nem dizer para você que nós somos capazes de fazer isso, mas quando eu decido, quando eu escolho em Deus, quando eu coloco a minha fé em Deus, eu digo assim: olha, eu já nem consigo mais, eu já não tenho mais desejo, vontade, eu não tenho mais força nem ânimo, mas eu quero continuar, eu escolho continuar, a despeito do que eu sinto. Eu tenho uma decisão firmada em Deus de continuar e viver. E apesar das dificuldades da vida, com o olho roxo, cheio de hematomas que nós levamos pelas pancadas da vida. Quem aqui não tem pancada? Quem aqui não aparece um roxo aqui, em algum lugar do corpo, dizendo: eu nem sei como foi, eu bato em tanto lugar, é tanta pancada que eu levo que eu já nem sei mais onde foi, como foi isso. Mas eu estou cheio de hematomas, arrastando da perna, tonto, torto, mas eu estou aqui, desmaiada, mas eu estou aqui, cheio de feridas, mas eu estou aqui. Eu quero dizer para você, querido, não importa como, mas esteja aqui, permaneça aqui, continua aqui, na presença de Deus. Deus não vai confiar coisas grandes a pessoas de atitude pequena. Deus não vai confiar coisas grandes em pessoas de atitudes pequenas. Eu não estou falando de gente pequena, todos nós somos pequenos. Mas a atitude tem que ser maior do que eu. E você sabe, Deus me colocou nesse negócio de liderar, e eu sei que eu sou pequeno, mas quando Deus me toma, quando Deus me enche, quando Deus me dá coragem, quando Deus me dá autoridade, ousadia, intrepidez, eu faço as pessoas esquecerem o tamanho que eu tenho, porque quando eu falo da parte de Deus, quando eu acredito naquilo que Deus quer fazer, no que Deus está determinando, no que Deus está impulsionando a fazer, então não sou mais eu, é Deus. Então eu não quero nem saber quem eu sou, nem o que eu tenho, nem o meu tamanho, e a pessoa tem que esquecer do meu tamanho e pensar na grandeza de Deus, porque é Deus falando, é Deus agindo, é Deus movendo. Deus é capaz de fazer isso, mas Deus não confia coisas grandes em pessoas de atitude pequena. Deus não confia coisas profundas em pessoas superficiais, gente que não está disposta a ir mais fundo, que quer parar sempre na beira, que não quer ir avançar a lugares mais fundos. Deus não vai confiar coisas profundas a pessoas superficiais. Deus não vai plantar coisas de valor a pessoas que não dão valor. Deus te dá tanto, e a gente pensa no que a gente não tem, no que a gente não pode, no que a gente não consegue. Mas Deus dá tanto, Deus faz tanto. Deus nos deu o seu Filho, Ele nos dá a vida, nos dá o poder para viver, e às vezes nós não entendemos isso, não valorizamos o valor que tem, a preciosidade que tem acordar todos os dias e receber do Senhor oportunidade de viver. E essa mulher encurvada, ela tinha motivos para desistir da vida. É difícil agora eu parar no tempo que eu tenho para pregar essa palavra e fazer uma analogia, uma análise de como seria a vida de uma mulher deficiente há tantos anos, há mais de 2000 anos atrás. Essa mulher vivia nesse tempo. Como que a vida era projetada? Se hoje a gente reclama de tudo, né? A dificuldade de acessibilidade, tudo é tão difícil para a gente viver a vida. E imagina essa mulher vivendo há tanto tempo, nada era projetado, direitos humanos, e nem pensar, nada disso acontecia. E essa mulher tem uma vida cansativa. Essa mulher, eu vou adiante para você entender o drama dessa mulher. Ela tinha motivos para desistir, mas ela não desiste. Esse milagre, irmãos, ele tem duas situações desfavoráveis. Analisando o momento, o tempo em que Jesus está,
ali realizando esse milagre, a palavra de Deus diz então que ele entra numa sinagoga num dia de sábado. De vez em quando Jesus ele passava pelo templo e ele passava na sinagoga. O lugar preferido de Jesus não era esses centros religiosos. O lugar preferido de Jesus era na casa dos pecadores, dos publicanos, das prostitutas. Ele andava no meio da multidão, ele estava pregando no deserto, ele ia por todo lugar. Ele era um homem simples do povo, estava no meio do povo, era o lugar preferido dele. Mas às vezes ele passava na sinagoga, ele entrava no templo, e existem alguns relatos, e esse é um deles. Ele entra na sinagoga, um lugar onde se lia a lei, um lugar onde se explicava a lei, se debatia a lei. Era um lugar onde as pessoas oravam ali, era um lugar de religiosidade, de espiritualidade dos judeus. Mas a sinagoga também era um lugar esquisito, porque os doutores da lei, os mestres da lei, eles ficavam ali sabendo quando Jesus estava se aproximando, chegando, sabendo que ele era aquele que anunciava ser o Messias, o Salvador, e eles criavam ciladas, armadilhas, ficavam fazendo perguntas para tentar criar um embaraço para ele. Então a sinagoga era um ambiente tenso. Então a primeira questão desfavorável é que Jesus está dentro de uma sinagoga, onde os doutores da lei estão tentando criar algum tipo de situação para acusá-lo. E a segunda questão desfavorável, porque era um sábado. E sábado, conforme a lei, era o dia do descanso. E no dia de descanso, no dia de sábado, ninguém podia fazer nada. Não podia acontecer milagre no dia de sábado, e Jesus vai entrar na sinagoga, um lugar desfavorável, num dia de sábado, um dia desfavorável, para realizar um milagre. Jesus não precisa de um lugar, de um momento, de um tempo favorável para cumprir o seu propósito. E eu quero hoje então estimular você. Você não deve de ficar esperando um tempo favorável, um momento favorável da sua vida para servir a Deus e cumprir os propósitos de Deus. Nós somos às vezes assim, nós criamos algumas situações na nossa cabeça, dizendo assim: quando eu terminar a minha faculdade, aí eu vou me dedicar mais a Jesus. Aí eu vou trabalhar na igreja. Quando eu mudar de emprego, porque agora estou numa escala de plantão que é complicado, eu fico muito cansado. E aí quando eu mudar, se eu conseguir mudar a minha escala, aí eu vou. E aí eu faço. E a gente fica às vezes achando que para servir a Deus nós precisamos de que as coisas sejam favoráveis. Nada disso. Mais honramos a Deus, mais alegramos o coração de Deus quando tudo é desfavorável e nós estamos com o nosso coração totalmente voltado para Deus, em favor das coisas de Deus, para priorizar ao Senhor. E lá estava aquela mulher dentro da sinagoga. E a palavra descreve assim: ao vê-la, Jesus a chamou à frente. Ele disse: mulher, você está livre da sua doença. Que doença essa mulher tinha? Essa mulher estava encurvada. Essa mulher era uma mulher corcunda. E há 18 anos ela estava sobre esse contexto e sobre essa realidade, conforme já lemos aqui. E ele viu a mulher de um jeito que ninguém a viu. Jesus não viu apenas uma mulher ali, não viu apenas ali a sua doença, mas Jesus é capaz de ver a humilhação que essa mulher está vivendo. Ele viu a sua prisão, ele enxergou os 18 anos, porque é muito tempo, é uma história dramática. Ele vê a opressão maligna, porque a Bíblia vai descrever que isso não era uma doença. Essa mulher não nasceu assim, encurvada, mas a palavra do Senhor diz que um espírito da parte de Satanás a mantinha presa, prisioneira, há 18 anos. Então isso traz a nós uma luz de entendimento de uma opressão maligna. Essa mulher está debaixo de uma opressão maligna. Vamos lá, gente. Essa mulher não é uma estranha, não, ela faz parte do povo judeu, faz parte do povo de Deus. Jesus vai dizer: é uma filha de Abraão. Essa mulher não é uma endemoniada. Essa mulher está na sinagoga. Essa mulher conhece a Deus, ela serve a Deus, ela é como eu e você, num outro tempo, mas ela está vivendo a sua fé. Agora entenda, nós também passamos por momentos na vida aonde nós somos alvos do inferno, alvos de Satanás e somos oprimidos. A opressão é alguma coisa que te empurra para baixo. A opressão é alguma coisa que tenta te empurrar até o chão, te encurvar. É alguma coisa que te desfavorece a se levantar, a se erguer, a andar olhando para frente. Porque a intenção do inimigo é de fato encurvar você, derrubar você. Não era um problema físico. Satanás está reduzindo a vida dessa mulher. E conforme ela vai se encurvando, ela vai diminuindo. Ela foi se abaixando, se encurvando em direção ao chão. E quando Jesus chega,
A palavra de Deus diz que ela endireitou imediatamente. Irmãos, eu vejo uma glória tão grande nessa palavra. Eu sinto um poder tão grande nessa palavra. E eu quero agora trazer isso para você. E eu quero que você considere. Quantos anos essa mulher está encurvada? Você pode me dizer quantos? 18 anos. E isso não foi uma enfermidade que foi dando nela. Nem ela nasceu assim. Mas ela está sendo oprimida. Ela está debaixo de uma prisão de Satanás. Então essa obra é do inimigo, maligna, de opressão. Então 18 anos o inimigo usa, 18 anos o inimigo leva para empurrar essa mulher para baixo. Olha que obra longa, olha que tempo extenso, dia após dia. O diabo está trabalhando, Satanás está agindo para empurrar essa mulher para baixo, para derrubar essa mulher. E de repente Jesus entra, ele chega. E a palavra de Deus diz que imediatamente uma obra de 18 anos acaba na hora. Não importa quanto tempo o diabo esteja trabalhando contra a sua vida, contra a sua família, não importa quanto ele tem investido, não importa quanto tempo você carregue isso. Eu quero dizer para você, Jesus está aqui e a obra dele é hoje, é agora e será imediatamente. Ele vai tocar na sua vida, vai te levantar, vai te erguer e você vai andar de cabeça erguida, dignidade de volta, a humilhação vai acabar, a vida vai voltar, porque Jesus Cristo te viu. Jesus Cristo viu aquela mulher e a chamou à frente. Escute isso. Onde Jesus encontra essa mulher? Ele encontra na sinagoga. Ele encontra essa mulher dentro da igreja. Essa mulher que é uma filha de Abraão. Ela prova que embora Satanás estivesse a oprimindo do lado de fora, do lado de dentro havia alguém que estava reinando. Havia alguém que estava sustentando. Havia alguém que estava mantendo. E essa mulher, quando ela entra na sinagoga, como ela se dissesse: não importa, Satanás, não importa quanto tempo você quer investir contra a minha vida, me jogando para baixo, porque ainda assim eu me arrasto, ainda assim eu me levanto e eu caminho em direção à casa do Pai. 18 anos sofrendo e ela não se afastou. 18 anos de luta e ela não desistiu. 18 anos de humilhação, 18 anos sendo empurrada para baixo, 18 anos encurvada, mas ela continua inflexivelmente dizendo: eu não me rendo, eu não me prostro, eu não desisto, eu continuo buscando a Deus. E ela foi para a casa do Senhor. Decida estar onde Jesus pode mudar a sua vida, mesmo se você estiver sofrendo. Decida estar no lugar do encontro com Jesus. É uma decisão, é uma escolha, não importa o que aconteça. Eu não vou sair do lugar do encontro, do lugar onde Deus pode me achar. Não saia da posição da busca, não saia da posição da intenção de estar mais perto de Deus. Venha do jeito que você estiver, mas venha. Mesmo que eu esteja vindo aqui, indo e voltando há muitos anos e ainda não tenha acontecido nada. Essa mulher, ela está na casa de Deus, ela está na sinagoga, são 18 anos e ela está lá. E certamente não foi a primeira vez. Não, já era costume dela estar na casa do Senhor, está na sinagoga, 18 anos, indo e voltando, e nada havia acontecido. Ela não havia sido curada, ela não havia sido liberta, mas ela continua caminhando na presença de Deus. Quantas vezes ela entrou e saiu nesses 18 anos sem que nada tivesse acontecido, mas ela não precisou que nada mudasse para que ela continuasse andando e buscando a presença de Deus. E aí eu tenho uma pergunta para fazer para você, e é só para a gente trabalhar com a nossa imaginação. E se ela faltasse naquele dia? E se ela não fosse naquele dia? Eu disse para você, intencionalmente, logo quando eu comecei a pregar, que Jesus, o lugar preferido de Jesus não era a sinagoga. Ele andava por os mais diversos lugares, mas a sinagoga e o templo não era o lugar preferido de Jesus. Ele passava às vezes ali. E naquele dia ele estava lá, naquela sinagoga, aonde essa mulher costumava ir. Mas se ela faltasse naquele dia? Se naquele dia
ela não estivesse se sentindo bem disposta, se ela estivesse cansada, se ela tivesse compromisso, ou se ela dissesse, hoje eu não estou afim, se ela dissesse, hoje eu vou tirar um tempinho para mim, porque eu tenho muita coisa para fazer, eu vou dar uma descansada, eu vou dar um passeio, eu vou colocar meu sono em dia, eu estou com dor de cabeça, eu estou desanimada, eu preciso de um tempo para mim, hoje eu não vou para a igreja, hoje eu não vou na sinagoga, hoje eu não vou participar. Querido, a sua vida pode mudar, a sua vida pode destravar, a sua vida pode endireitar um problema de muitos anos que você leva num dia, num determinado dia que Deus te vê, um determinado dia que Deus te chama, um determinado dia em que Deus te toca. A sua vida pode endireitar. Uma situação que você carrega há anos, um peso que te empurra para baixo, uma opressão do inimigo, pode ser quebrada, um cativeiro pode ser desfeito por um toque do Senhor. Se você priorizar estar na presença de Deus, se você dizer, não importa o que eu estou sentindo, eu tenho tanta coisa para fazer, mas nenhuma delas é mais importante daquilo que eu decido fazer. Eu vou estar na casa de Deus, eu vou estar na presença de Deus. Eu estou com tanto problema, eu estou tão desanimado, eu estou tão desgastado, está doendo tanto, tanta ferida, eu estou sangrando aqui, então hoje eu vou tirar um tempo para mim. Não, hoje eu quero dizer, é o melhor dia, o melhor tempo para dizer que Deus é digno de honra e glória da minha vida. Eu vou servi-lo, eu vou buscá-lo, vou me dedicar, eu vou sofrendo, eu vou chorando, mas eu estou na presença de Deus. Eu não abro mão da presença do Senhor. Eu não sei qual é o dia, qual é a hora, se Ele vai me ver, mas eu estarei lá. Eu vou estar lá no fundo, lá no cantinho, bem perto da porta, porque eu sou encurvada mesmo, eu ando mal, então eu não tenho acesso, e as pessoas olham estranho para mim, olham torto. Não me sinto muito amado, muito querida, por causa do meu problema, mas eu estarei na casa do Senhor. Eu não preciso de olhares, não preciso de opinião, não preciso de aceitação de ninguém. Eu quero que o Senhor aceite a minha adoração, eu quero que o Senhor aceite a minha vida, a minha oração. Eu vou estar na presença de Deus. E ela continua indo, mesmo não conhecendo nada. Nada muda. Esteja aqui, haja o que houver, sempre acreditando, se hoje Jesus me tocar, se hoje Jesus me tocar, a minha vida muda. Essa situação que eu carrego, essa luta que eu travo, irmãos, 18 anos é muito tempo, é muito cansativo. Só quem sabe, só quem administra uma dor, só quem tem um problema, lutando com ele há muito tempo, sabe o que significa um dia mais vivendo e convivendo com um problema, com uma dor. E nós carregamos às vezes coisas tão pesadas em nossa vida, são tão pesadas que nos encurvam, são tão pesadas que nos empurram para baixo, e nós ficamos assim caídos, cabeça baixa, tristes. Mas ela está na igreja e permanece na igreja, e você vai desistir? Essa palavra hoje salta aos nossos olhos, ao nosso coração, como um clamor, dizendo, não pare, continue. Na religião judaica, queridos, e há vários relatos bíblicos, há vários ensinos, e a própria lei, quando uma pessoa tinha um problema físico, uma deficiência, a doença reportava ao pecado. Então tem a história do cego de nascença, onde os discípulos perguntam, quem foi que pecou? Se tem um problema de saúde, tem pecado. E Jesus disse, não tem pecado aqui não, ninguém pecou, nem os pais, nem ele, isso aqui é para a glória de Deus. E essa mulher, na verdade, está aqui, e a palavra de Deus não diz que é pecado, mas diz que é obra do diabo, diz que é uma obra de opressão do inimigo e de Satanás sobre ela. Agora imagine, qual era o estado que essa mulher encontrava quando ela ia para a igreja, quando ela entrava na sinagoga, como é que ela era vista pelos doutores da lei, pelos religiosos, o olhar de discriminação, o olhar que dizia, pecadora, está encurvadinha assim, de tanto pecar, é o peso do pecado sobre a sua vida. Então ela não é amada, ela não é querida, ela não é aceita, ela não é incluída nos projetos, nas ações da igreja, do ministério, da sinagoga. Provavelmente não, porque havia um sentimento de discriminação por conta do estado dessa mulher. Mas Deus está procurando pessoas dispostas a continuar, apesar das coisas que carregam, apesar das coisas que pesam na sua caminhada, mas elas estão dispostas a continuar. Então hoje a palavra é, nós vamos continuar, mesmo que nos arrastando, mesmo levando problemas antigos, mesmo encurvados pelos pesos da vida,
mesmo com o peso da depressão que nos empurra para baixo, nós decidimos que nós vamos continuar, mesmo que o meu problema continue, eu também continuo cheio de esperança, de que Jesus Cristo vai tocar em mim, mesmo que as pressões estejam me empurrando para baixo, não importa o quão decepcionado eu esteja, o quão frustrado eu esteja, o quanto doendo esteja, eu vou continuar. Estava ali, agora eu quero ler para você uma outra palavra, que sabe, isso saltou ao meu pensamento, e eu disse, olha, tem tudo a ver, é uma história paralela, e eu uso como uma ilustração bíblica aqui, de uma outra mulher, que tinha tudo desfavorável, mas ela decide permanecer na casa de Deus. Quero falar de Ana, Lucas capítulo 2, versos de 36 a 38, dando tempo para o multimídia localizar o texto. Lucas capítulo 2, versos de 36 a 38. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era muito idosa, havia vivido com o seu marido 7 anos depois de se casar. Gente, começa aqui um drama dessa mulher, porque essa mulher casou e só teve um casamento que durou 7 anos. Então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Olha quantos anos essa mulher está vivendo sozinha. Quanto tempo essa mulher está vivendo viúva, numa cultura onde a viúva era muito desprivilegiada, desfavorecida. A vida de uma viúva naquele tempo era muito difícil. Nunca, a Bíblia diz, ela nunca deixava o templo. Mas meu Deus do céu, deu tudo errado para essa mulher. Ela casou, só viveu 7 anos, e o marido dela morreu, e ela já está com 84 anos. Então faz as contas, essa mulher já tem mais de 100 anos, mas ela nunca deixava o templo. Adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. Tendo chegado ali, naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Eu vou contextualizar você, tenho tempo ali todo o texto, mas essa história dessa mulher chamada Ana, uma profetisa, ela está na casa de Deus, ela está no templo, ela está profetizando num tempo onde não havia mais profecia, porque é o tempo onde a palavra de Deus não estava sendo gerada, mas ela está pregando aos profetas. Está pregando a Isaías, e o Isaías é o profeta messiânico, está profetizando Ezequiel e os demais profetas, e ela mantém a esperança acerca de um menino, dizendo um dia, eu ainda acredito, eu não vou morrer sem que os meus olhos vejam, passando por essas portas. Você viu hoje aqui a apresentação de uma criança de manhã e de noite. Apresentamos agora à noite o Ravi, levantamos para Jesus, e lá naquele tempo, isso é da Bíblia, o que a gente está fazendo aqui é bíblico. Os pais levavam para o templo os seus filhos para apresentar ao Senhor. Então a esperança da mulher Ana, da profetisa Ana, assim, que eu vejo um dia, esse menino entrando por essas portas, o meu Senhor, o meu Salvador, o meu Redentor, o Messias de Deus, entrando por aqui. E ela dizia assim dentro do seu coração, como uma esperança. Ela passa por uma frustração, o seu casamento acaba, e ela vive sozinha. Ela foi frustrada, mas essa mulher não vive frustrada. E olha que coisa linda, profunda, porque isso faz parte das escolhas da vida. Essa mulher tem uma frustração, mas ela não escolhe viver frustrada. Ela não escolhe se entregar à frustração dela, embora essa frustração seja real. O primeiro passo para você chegar aonde você deseja chegar é decidir não estar no lugar onde você está. Bem, se eu estou num lugar hoje desfavorável, desconfortável, se eu estou num lugar que me machuca, se eu estou num lugar que me aprisiona, eu preciso desejar não estar mais neste lugar. Eu preciso escolher sair deste lugar. Se você está num lugar aonde você não deseja estar, escolha sair deste lugar. Você é livre. A primeira mudança acontece, não é fora, é dentro. E muitas vezes nós estamos esperando que alguma coisa aconteça. Nós estamos esperando que alguém faça alguma coisa.
Estamos esperando receber alguma coisa para que algo mude, mas a primeira mudança, a real mudança, a significativa mudança acontece dentro de nós. E a Ana tem uma decisão que determina o seu futuro: nunca deixar o templo. E ela adorava o Senhor jejuando e orando todos os dias, dia e noite. E Ana, ela corre para o lugar certo quando as coisas dão errado. Seu casamento acaba, ela fica viúva, ela está desamparada na vida, mas ela corre para a casa de Deus, ela corre para a presença de Deus, ela passa os seus dias ali, porque, irmãos, as cicatrizes em nossa vida não são motivo de vergonha. As cicatrizes que nós levamos na vida não são para nos envergonhar, mas elas são ali um testemunho, elas são uma evidência, elas são uma referência, elas são um memorial de Deus, de que aqui eu fui ferido, mas aqui também há um memorial de milagre, eu fui curado. A cicatriz é uma evidência de que um dia aquilo foi ferida, mas hoje é uma cicatriz. Por quê? Porque eu fui curado. Então não tenha vergonha das suas feridas, mas testemunhe acerca das suas feridas. E ela está lá, ferida, porque ela perdeu o seu marido, mas ela está na casa de Deus, dia após dia, orando e jejuando. O que cura as nossas feridas é estar na presença de Deus. É a presença de Deus, é a palavra de Deus, é a oração, é o ambiente da adoração que nos cura. E há coisas mal resolvidas ainda em mim, mas eu estou na presença de Deus. E há coisas dentro de mim que são difíceis, mas eu estou na presença de Deus. Há coisas que doem dentro de mim, mas eu estou na presença de Deus. O meu coração muitas vezes está atribulado, mas eu estou na presença de Deus. E Ana tem um motivo tão grandioso dentro dela, que a faz dia e noite permanecer no templo. Irmãos, há uma relação entre permanência, constância e cumprimento de promessa. Quando nós permanecemos em Deus, na presença de Deus, nós temos a tendência de viver as promessas do Senhor. Mas pessoas deixam de conquistar porque elas param. Pessoas deixam de viver porque elas param, porque elas desistem, porque elas param no meio do caminho, desistem dos seus projetos, desistem da igreja, largam, soltam e param, e não há resultado. E aí um dia ela contempla dentro do seu coração ver o menino entrando, e a palavra do Senhor nesse mesmo texto, na sua sequência, vai dizer que um determinado dia a palavra se cumpre, e abrem-se as portas do templo, e vem vindo Maria, e vem vindo José. E ao lado de Maria e José está lá o Salvador do mundo, o Messias, o Senhor, Jesus está entrando no templo. E a Ana está dizendo: eu esperei em Deus, eu criei, eu confiei, eu acreditei, os meus olhos estão vindo. E ela pega o menino, ela adora, porque Jesus está ali, o Salvador do mundo está ali. As portas do templo estão abrindo para trazer a esperança de volta. Se você for capaz de superar os seus piores dias da sua vida com esperança, não há nada que possa impedir você de viver as promessas de Deus. Se você pegar a sua maior dor, se pegar a sua maior frustração e se voltar para Deus, Ele vai te honrar, Ele vai realizar o seu maior sonho. Você vai ver entrando pelas portas, e você vai dizer: eu nunca deixei de acreditar, nunca deixei de esperar em Deus e de confiar. Então, querido, nunca, 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 jamais desista, nunca pare, sempre continue e avance. Você precisa decidir permanecer e viver uma história na sua vida. Ministério de louvor e adoração, por favor. Você vai ver a glória de Deus nos lugares mais tristes da sua vida. Se levante da sua posição, volte a viver, volte a lutar, volte a caminhar, volte a trabalhar, volte a sonhar, volte a gerar. Jesus chama essa mulher da frente, encurvada por 18 anos. Ele chama essa mulher para que venha à frente, e Ele dá uma palavra a ela: mulher, seja livre do seu mal. Você só precisa estar no lugar do encontro. Você só precisa estar perseverando e permanecendo. É só não desistir e continuar, porque há um dia, há uma hora em que o Senhor te vê, há uma hora que o Senhor te ouve, há uma hora que o Senhor te responde, há uma hora que o Senhor te toca, e Ele chama o seu nome. Ah, querido, eu quero crer, o seu nome está na lista, você vai ser chamado, o seu nome já está na boca de Deus. Mesmo que esteja olhando para baixo hoje, um dia o Senhor vai te levantar, e você vai erguer a sua cabeça, porque o Senhor, o Salvador, está tocando sobre você. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente durante 18 anos. E ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Irmãos,
Quando a Bíblia diz de forma alguma, significa que de todas as formas ela já havia tentado. Há quantos de nós aqui já não estamos tentando? Quantos de nós aqui já não tentaram? Quantas tentativas nós já empreendemos em nossa vida, mas de forma alguma, de todas as formas que ela tentou, nada funcionou e ela não conseguia se endireitar. Como é difícil a gente endireitar a nossa vida. Então só tem um jeito de endireitar a vida de alguém, é quando Jesus põe a mão. Então lhe pôs as mãos, e imediatamente ela se endireitou e louvava a Deus. Ela tentou de todas as maneiras, o diabo 18 anos trabalhou, empurrou, e de todas as formas ela trabalhava se levantar, tentava se levantar, mas ela não conseguia de jeito nenhum. Só tem um jeito, quando você não consegue de jeito nenhum, quando Jesus põe a mão sobre você. Jesus toca naquela mulher, e o que ele faz? Ele habilita aquela mulher a fazer o que ela tentava fazer e não conseguia. Essa mulher está agindo, indo para a casa de Deus, buscando talvez de outras formas, e nada funciona, mas nesse tempo Jesus a habilita. Eu não sei se você está entendendo o que eu quero lhe dizer, mas durante 18 anos ela não consegue. Quantas coisas você já tentou na vida e não conseguiu? Talvez agora mesmo você está tentando lutar por algo, tentando resolver algo, tentando mudar alguma coisa da sua vida e não está conseguindo. Tentando superar uma dor, tentando superar uma crise, tentando vencer, tentando lidar com algo que está doendo dentro de você, tentando vencer um trauma, uma depressão, um sofrimento, uma dor, uma desilusão, uma angústia, uma frustração. Você está tentando, está lutando, e ela está agora recebendo um toque de Deus para fazer algo que ela não consegue fazer. Durante muito tempo ela tenta, mas não consegue. Mas quando Jesus toca, a habilita. Mas quem é que endireita? Quando você vive um longo tempo de uma situação, você acaba se adaptando. Você se adapta a andar corcunda. Você se adapta a viver de acordo com a posição que você está. Nós somos seres adaptáveis. E se todo dia eu durmo e acordo com um problema, com uma dor, eu tento lidar com isso, eu tento conviver com isso, eu tento suportar isso. A vida não é aquela que eu sonho, a vida não é agradável, é difícil, é pesado, mas não tem jeito, eu preciso me adaptar. E tem um problema. Quando essa mulher foi curada, são 18 anos, então ela já acostumou a andar assim. Então podia que Jesus tocasse nela, e mesmo depois de curada, já me adaptei, eu vou andar assim, olhando para baixo. E quantas vezes Deus nos dá, Deus nos abençoa, nos dá vida, Deus nos dá bênçãos, Deus faz tudo para a gente se levantar, mas eu estou tão acostumado a olhar para baixo, a viver assim reduzido. Eu fui tantos anos reduzido por aquilo que o inimigo fez, me oprimindo, que eu já não sei mais me erguer, me levantar, me posicionar e reagir, porque eu já acostumei a viver no sofrimento, eu já adotei a dor como parte do meu sistema de vida. Eu já disse, é assim mesmo, a vida é assim mesmo, para mim é assim, e não dá certo, e eu vou viver assim. Quem teve que se endireitar foi ela. Jesus a tocou, e ela se endireitou, porque ela precisou se levantar, ela precisou reagir, ela precisou mudar a sua posição. Ele a tocou nela e ela se endireitou. Tudo que Deus faz em nós é nos habilitar a tocar em nós e nos habilitar, e nós precisamos nos levantar, nós precisamos nos endireitar. Eu quero dizer para você que hoje nesse culto há uma graça liberada sobre você, há uma unção aqui, há um poder aqui, há uma habilitação para você romper prisões. Cadeias serão quebradas hoje aqui na autoridade do nome da palavra do Senhor Jesus. Mas você hoje, você tem que decidir se endireitar. E não é fácil se endireitar, há um preço. Eu disse para você, é mais fácil desistir
É mais fácil parar do que continuar. É mais fácil se render do que lutar. É mais fácil aceitar as circunstâncias do que reagir a elas. E você pode largar a unção de lado, o poder de lado, as possibilidades de lado, sair daqui encurvado hoje, olhando para baixo, mas Deus está cumprindo o seu papel. Ele te viu, Ele te chama, que você sai do seu lugar, vem à frente. Ele chama a mulher encurvada, a mulher escondida lá atrás, a mulher desprezada lá atrás, a mulher que não era amada, não era aceita, e Ele chama a evidência, chama à frente para um concerto. Lugar de concerto é na presença de Deus. E Ele chama a mulher dizendo: eu vou consertar você, mas você tem que decidir hoje que você vai se endireitar. A decisão é sua, de você se levantar, se reagir. Não é fácil sair dessa depressão. Não é fácil largar esse quarto escuro. Não é fácil sair dessa cama. Mas hoje você tem que decidir se levantar. Não é fácil vencer esse medo, essa síndrome do pânico que você está levando com você, essa dor, essa mágoa, essa angústia, essa frustração, essa desilusão, essa falta de esperança. Não é fácil vencer isso. Não é fácil. É mais fácil andar encurvado. É mais fácil olhar para baixo. Mas você recebeu graça, já foi tocado. Seja liberto e se levante em nome de Jesus. Lute contra isso. Jesus está te habilitando a você se levantar. Indignado, porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: hoje não é dia de milagre? Não, conforme a lei não. Há 6 dias em que vocês devem trabalhar. Venho para ser curado outro dia. Venho nesses dias e não no sábado. O Senhor respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desamarram no sábado o seu boi, o seu jumento do estábulo, e o leva para dar-lhe água? Então essa mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 anos, não deveria no dia de sábado ser liberta daquilo que aprendia? Deixa eu lhe explicar, eu explico. Há um contexto, há uma lei, há rituais, há procedimentos. Bom, não se trabalha no sábado, mas os judeus faziam o seguinte: não vamos deixar o boi, não vamos deixar a vaca sem beber. Então o que a gente faz? Não, a gente solta o jugo. Está presa no jugo, a gente solta o jugo, a gente liberta a vaca e deixa a vaca beber água. Deixa o boi beber água. A gente não dá água, mas a gente liberta o boi para que ele beba água e vá até a fonte e vá se saciar na fonte. E Jesus está dizendo: vocês fazem isso com boi, vocês dão a chance para a vaca. E essa mulher, que é uma filha de Abraão, não, eu tirei o jugo dela, eu libertei ela hoje, e eu a liberei para beber a água da vida sou eu sou a água da vida, e ela vai beber na fonte, ela vai receber a cura, vai viver o milagre. Eu quero lhe dizer, querido, hoje Jesus está soltando o jugo, Ele está desprendendo, Ele está libertando, Ele está agindo e dizendo: vem beber água, vem para a fonte, eu sou a fonte, eu sou a água da vida. Quem quiser beber, venha e beba de graça da água da vida. Ela estava presa 18 anos, mas agora ela está livre para se endireitar. Fique de pé, ministério de louvor, por favor.